Vamos lá então? Pessoal, antes de começar, eu queria só lembrar para vocês que hoje é uma data, né, que a gente lembra, principalmente o meio espírita. 31 de março é a data de desencarnação de Allan Kardec. Ele desencarnou em 31 de março de 1869. É um dado histórico importante, né, para a gente relembrar, para a gente, sempre que possível, a gente voltar, né, a esses dados. E, portanto, há 151 anos, né, ele desencarnou e com a missão cumprida, né, com a missão que ele veio realmente realizar a codificação espírita. Então é um espírito que a gente sente muita gratidão, né, pela missão, pelo trabalho e pela honradez com que ele desenvolveu a codificação espírita. Átila, minha querida, uma boa noite, seja bem-vinda. Silvia Dai também, todos que estão entrando. Pessoal, vamos lá então, para a gente não atrasar muito. A frase que eu escolhi para dividir com vocês hoje diz o seguinte. Vamos lá. O amor de Deus que tudo vitaliza é o apelo para que o nosso amor vitalize uns aos outros. Nesta maravilhosa aventura da evolução. Essa frase é de Fabiano de Cristo e está no livro Terapêutica de Emergência, que é um livro que a gente usa já há bastante tempo aqui no Estudo Espírita. O nome da mensagem se chama A Presença do Amor. Então, repetindo a frase aí para quem está entrando, o amor de Deus, que tudo vitaliza, é o apelo para que o nosso amor vitalize uns aos outros nessa maravilhosa aventura da evolução. O amor de Deus tudo vitaliza, né, pessoal? Vamos agarrar essa percepção aí. O amor de Deus tudo vitaliza. E é o apelo para que o nosso amor vitalize uns aos outros. Então vamos nos vitalizar uns aos outros, né? Nesse momento que nós estamos atravessando, para que tudo se desenrole da melhor maneira e que acabe logo, né? Que a gente consiga atravessar de uma forma menos traumática possível. Então a frase é de Fabiano de Cristo, está no livro Terapêutica de Emergência. Para quem quiser depois conferir a mensagem inteira, tá? Pessoal, então vamos lá? Capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo. Para quem tiver com o Evangelho e quiser seguir, tá? Lembrando vocês que nós vamos utilizar a obra Vivendo o Evangelho, tá? Que são comentários de André Luiz sobre as passagens do Evangelho. Quem me deu esse livro aqui foi a minha amiga Joyce, que está aí acompanhando com a gente. Tá vendo tanto que a gente está utilizando, né? Esse presentão aqui é um livro muito bacana, ajuda a gente a aprofundar um pouquinho mais o que o Evangelho vai trazendo de conhecimento, de reflexões para nós. Tá bom? Vamos lá então. Em alguns momentos nós vamos recorrer a essa obra que é do médium Antônio Baduy Filho pelo André Luiz. Combinado? Vamos lá? Então, pessoal, a partir desse momento, né, estamos também para o nosso canal no YouTube. Logo em seguida, a live será postada no YouTube, então todos que estão acompanhando, se quiser depois compartilhar, se quiser depois reassistir de novo o estudo, tá? Fiquem à vontade. Vamos abrir o Evangelho lá. No capítulo 21, haverá falsos cristos e falsos profetas. Vamos analisar aqui o que esse capítulo... É um capítulo não é muito pequeno, né? Ele é um pouquinho extenso, mas realmente cheio de reflexões aí muito pertinentes, como sempre, para o nosso momento atual, né? Vamos lá, então. O primeiro subitem aí, pessoal, para quem estiver seguindo no Evangelho, o primeiro subitem se chama Conhece-se a árvore por seu fruto. Eu vou fazer uma leitura do trecho evangélico onde tem essa passagem, né? E onde nós vamos analisar na noite de hoje. Esse trecho está lá em Lucas, capítulo 6, versículos 43, 44 e 45. É o item 1 aí para quem estiver seguindo. Ele vai dizer o seguinte: a árvore que produz maus frutos não é boa, e a árvore que produz bons frutos não é má. Pois se conhece cada árvore por seu fruto. Não se colhem figos de espinheiros, e não se
vindimam uvas de sarças. O homem de bem tira boas coisas do bom tesouro de seu coração. Olha só, né? O homem de bem tira boas coisas do tesouro do seu coração. E o mal tira más coisas do mau tesouro de seu coração. Pois a boca fala aquilo de que está cheio o coração. Então, para a gente lançar o nosso olhar sobre essa passagem. Eu vou ler agora, para a gente continuar, o item 3, que é uma passagem que está em Mateus capítulo 24 e também em São Marcos capítulo 13, tá? Olha o item 3 aí para quem estiver seguindo com a gente. Guardai-vos para que ninguém vos seduza, porque muitos virão sob meu nome dizendo eu sou o Cristo, e eles enganarão a muitos. E surgirão muitos falsos profetas, que seduzirão muitas pessoas, e porque a iniquidade será abundante em muitas pessoas, a caridade irá esfriar. Será salvo, porém, aquele que perseverar até o fim. Então, se alguém vos disser, o Cristo está aqui ou está lá, não acrediteis, pois surgirão falsos cristos e falsos profetas, que farão grandes prodígios e coisas espantosas, a ponto de enganar, se possível, até mesmo os eleitos. Então, com essas duas passagens aqui evangélicas, a gente vai, então, dar início ao estudo de hoje. Numa, a gente analisa, então, a árvore, né? Conhece-se a árvore pelos seus frutos. Então, se aquela árvore produz bons frutos, é porque ela tem uma raiz boa, ela tem o lado interno dela alimenta bons sentimentos. E ao contrário também. Então, pessoal, vamos lá. Sobre esses dois trechos que eu li com vocês, eu quero comentar com vocês o que André Luiz fala sobre esses dois trechos. Ele vai dizer o seguinte: quem tiver a coleção aí, Vivendo o Evangelho, volume 2, é lá na página 114. Tá bom? André Luiz, sobre esses dois trechinhos evangélicos, vai dizer o seguinte: você ainda tem defeitos, mas vez por outra já é instrumento de boa ação. Com relação à árvore, né? Essa árvore, conhece-se a árvore pelos frutos. Nós ainda temos defeitos, mas vez ou outra nós somos instrumentos de boa ação. Como que isso acontece? Por quê, né? E aí ele vai citar alguns exemplos. Olha só o que ele fala. É colérico, né? Aquele que possui a cólera, mas já distribui a paz. É colérico, mas já distribui a paz. É irritado, mas já demonstra paciência. É egoísta, mas já se interessa pela caridade. É arrogante, mas já se conduz com humildade. É invejoso, mas já promove a solidariedade. É aflito, mas já alimenta uma esperança. É ressentido, mas já se propõe ao perdão. Olha o tanto que isso é importante, né? Nós nos tornamos muitas vezes muito ressentidos com as coisas, né? Com as pessoas, com o que acontece. Mas se a gente se propõe ao perdão, então quer dizer que a gente está avançando, né? Mesmo que ainda um pouquinho lento, mas estamos no caminho. E aí ele continua: é odiento, mas já vivencia o amor. Né? Então, o que André Luiz está querendo dizer aqui para nós? Apesar da gente ainda ter os defeitos que nós temos, né? Os erros que nós trazemos das outras existências, apesar da gente ter isso ainda muito enraizado em nós, vez ou outra a gente é instrumento de uma boa ação. Então, mesmo que a gente se irrite, em algum momento a gente demonstra ter paciência. Por mais que às vezes a gente é egoísta, em algum momento a gente se interessa pela caridade, e isso a gente aprende muito, pessoal, dentro do trabalho espírita, dentro da casa espírita, dentro da vivência ali que a gente vai tendo. Não é fácil, não é totalmente sem turbulências, mas é uma vivência muito importante, muito necessária. Porque apesar de todos os erros que nós possuímos, nós estamos ali em prol de algo maior, de algo positivo.
Então, por mais que a pessoa é arrogante, mas ela já se conduz com humildade. É invejoso, mas promove a solidariedade. Olha o tanto que é bacana a gente ver essa nuance. Porque se a gente pensar, eu sou... Deixa eu ver um exemplo aqui. Eu sou totalmente irritado, mas não tem uma hora, não tem um momento que eu tenho mais paciência, que eu olho para aquela pessoa, eu tento ajudá-la, eu tento entendê-la. Então, para a gente entender a nossa variância aí, né? A gente não é totalmente egoísta, a gente não é totalmente arrogante, totalmente invejoso. Então, apesar de a gente carregar essas características ainda negativas, nós, vez ou outra, a gente ainda é instrumento da boa ação, né? Então, que árvore somos nós, né? E aí, ele vai complementar aqui, para finalizar essa análise sobre esse ponto. Não espere a perfeição para fazer o bem. Observando que Jesus não se referiu à árvore perfeita, mas àquela que dá bons frutos, como a laranjeira carregada de laranjas doces, embora seus galhos estejam revestidos de espinhos. Olha que imagem bacana para a gente entender, né? Laranjeira carregada de laranjas doces, embora seus galhos estejam revestidos de espinhos. Então, olha o alerta aqui, a orientação que André Luiz coloca para nós, né? Não espere a perfeição para fazer o bem. Quando eu li essa frase, eu me lembrei de uma frase do Chico, que é muito famosa, muito relembrada aí por muitos. Acho que a maioria de vocês aqui vão se lembrar, quando o Chico fala o seguinte: se eu fosse esperar melhores condições espirituais para servir, até o presente momento eu não teria começado. Então, olha só, eu não teria nem começado. Essa frase do Chico, eu já tinha visto ela em outro momento e me marcou muito, porque realmente às vezes a gente fica esperando, nossa, mas eu não estou pronto ainda, eu não tô perfeito, eu ainda não posso exercer algum trabalho de caridade, por exemplo. Por que não? Se a gente veio justamente para poder trabalhar, para poder servir, para poder melhorar, para poder se burilar através do trabalho cristão, por que não? E aí quando ele fala, né, não espere a perfeição para fazer o bem, então Jesus não se referia à árvore perfeita. Nós não somos árvores perfeitas ainda. Nós estamos caminhando, pouco a pouco, paulatinamente. E nesse caminhar a gente não pode ser útil, a gente não pode ser instrumento de uma boa ação, se deixar ser instrumento dessa boa ação, como ele citou nos exemplos aqui. Essa frase do Chico, pessoal, ela tá lá no livro Chico, o Homem e o Médium, tá? Para quem tiver interesse depois de ler o livro, de buscar o livro, do Michael Ponsardin. Eu não sei se eu tô falando certo o sobrenome, mas Michael Ponsardin, tá? Para quem quiser depois buscar, fica à vontade. Eu acho que é uma frase que nos conclama para o trabalho, né? O Chico, ele tinha essas reflexões assim simples e muito profundas. Então, se ele fosse esperar um momento, né, a gente sabe a história do Chico, né, pessoal, tudo que ele passou. Se ele fosse esperar, não, agora eu vou esperar as coisas acalmarem, né, esperar as coisas resolverem para eu poder começar o trabalho. Imagina se ele fosse esperar, né? E vida muito cheio de situações, de provas, como qualquer um de nós, né? Então ele é esse exemplo que mostra para nós que o momento certo é agora. Não tem um futuro. Daqui a um tempo, quando as coisas estiverem mais calmas, né? Quando já tiver passado essa situação que a gente tá vivendo, então aí eu começo. Ou então quando eu me formar, ou quando a gente sempre deixa para depois, né? A gente vai sempre postergando, infelizmente. E o Chico vem com esse exemplo, né? Não espere, né? Então, se ele fosse esperar, ele não teria começado a hora nenhuma, né? Realmente. Então fica o exemplo aí maior para nós, né? Chico. Voltando ao Evangelho, então, lá no segundo subitem, para quem estiver seguindo aí comigo, deixa eu voltar aqui. No segundo subitem, a gente vai falar um pouquinho sobre a missão dos profetas, para quem estiver seguindo aí, a partir do item 4. O item 4 inteiro, né? Pessoal, então, vamos refletir um pouquinho aqui. O que é um profeta? Aqui o título é Missão dos Profetas. E o que é o profeta, então? Vocês já pararam para pensar?
Jesus foi um profeta? É um profeta? Então, assim, são perguntas, são questionamentos que vão aparecendo pra gente ao longo do estudo, né? No comecinho aqui, ele vai trazer o significado de profeta de uma forma mais usual, mais comentada, e uma forma no sentido evangélico, né? O que é ser um profeta no sentido evangélico. E aí, no sentido evangélico, ele vai falar que a palavra profeta tem um significado mais amplo. Peraí, então voltando um pouquinho. No sentido vulgar, no sentido mais conhecido, né? Atribui-se aos profetas o dom de revelar o futuro, de modo que as palavras profecias e predições tornam-se sinônimas, né? Alguém que olha o futuro, é um profeta. Agora, no sentido evangélico, né? A palavra profeta tem um significado mais amplo. Disse de todo, enviado de Deus com a missão de instruir os homens e de revelar-lhes as coisas ocultas e os mistérios da vida espiritual. Né? Então, olha só que a definição no sentido evangélico, profeta tem um significado mais amplo. Não é só alguém que chega e revela o futuro pra gente. Vai acontecer tal coisa, nós vamos viver tal coisa. O sentido mais amplo é aquele que tem a missão de instruir e revelar as coisas ocultas e os mistérios da vida espiritual. Olha que definição interessante, né? E aí, pessoal, para a gente continuar essa análise aí do que é um profeta, a gente vai pegar lá no Livro dos Espíritos, na questão 624. Quem tiver o Livro dos Espíritos aí também quiser dar uma olhadinha, mas ela é bem curta, eu vou ler aqui rapidinho, mas ela é bem pontual. Na questão 624, a pergunta que Kardec faz aos Espíritos é a seguinte: qual é o caráter do verdadeiro profeta? Que é o que a gente está conversando aqui, né? Qual é o caráter do verdadeiro profeta? E a resposta dos Espíritos é a seguinte: o verdadeiro profeta é um homem de bem, inspirado por Deus. Pode-se reconhecê-lo por suas palavras e ações. Deus não pode servir-se da boca do mentiroso para ensinar a verdade. Então fica bem claro aqui, né? Como que a gente vai identificar o que é o caráter principal de um profeta? É um homem de bem. É um homem de bem inspirado por Deus e que a gente reconhece pelas palavras e pelas ações. A Sônia, nossa amiga, está colocando aqui um espalhador de Deus, né? Aquele que traz a mensagem, né? Aquele que vive e espalha essa mensagem do Pai Criador, né? Então, a título de curiosidade, eu acho que complementa aí esse entendimento para a gente a questão 624. E por isso mesmo, por complementar esse entendimento do que é o profeta, como que a gente vai identificar, eu fui lá na nossa coleção Filosofia Espírita, que a gente está fazendo o estudo, né, o Livro dos Espíritos por Miramês, para olhar o que Miramês, rapidamente aqui, para complementar o nosso estudo, o que Miramês traz de conhecimento, traz de aprofundamento com relação a esse assunto, ao caráter do profeta, né? E olha só o que Miramês disse lá na questão 624, viu? Eu acho que é quase o final da coleção, né? Miramês, então, diz o seguinte, né, sobre o caráter do profeta. O verdadeiro profeta é de caráter nobre, dentro da nobreza de Deus, porque somente fala a verdade, e por vezes ela lhe custa a própria vida física, como sucedeu ao divino amigo Jesus. Então olha que menção que ele faz ao Cristo, né? Como sucedeu ao divino amigo. E aí ele continua: é fácil de ser reconhecido o homem de bem, pela sua vida, pela sua ajuda a outras vidas. É ele o homem que ama e em todos os passos ele prega e vive o amor. Então Jesus, né, pessoal, é o nosso maior referencial, né? Todas as religiões são dignas de respeito. Alguns dos religiosos é que são falsos dentro da própria comunidade. Então eu acho que esse é um alerta que Miramês deixa para nós, né? Pra gente ter cuidado, né? Pra gente poder analisar o que é um profeta. Um profeta é um homem de bem, é um homem que prega o amor, que vive o amor. Então, se fugir disso, aí pode ser alguma outra coisa. E cada caso vai ser um caso, né? Mas eu acho interessante esse alerta que ele coloca aqui, explica, né? Então, infelizmente,
nós todos somos nós todos somos seres humanos, então em alguma coisa ainda a gente falha. Mas o mais importante é entender então esse profeta como um homem de bem, um homem que dedica a sua vida, a sua missão ao outro, ao próximo, né? Então ajuda a gente a compreender o que é mesmo esse profeta e o exemplo que fica pra gente, né? Que logo, para quem seguir lá no Livro dos Espíritos, a próxima pergunta que Kardec faz, após ele perguntar o caráter do profeta, ele pergunta: qual é o exemplar mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para servir de guia e modelo? E aí a resposta, né, pessoal, é a resposta mais bonita do Livro dos Espíritos, que é Jesus. É a resposta mais curta e a resposta mais bonita. Modelo, né, o exemplar mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para servir de guia e modelo. Então, realmente a gente vai entendendo, aprofundando um pouquinho mais. A Betânia, nossa amiga, disse que Miramês tem explicações tão profundas e ao mesmo tempo tão compreensíveis. O texto dele inteiro é muito bonito, a gente está acompanhando aí durante o estudo, né? E aí eu peguei só esse trechinho para trazer aqui para o estudo de hoje, porque eu acho que ajuda a gente a entender o que é esse caráter do profeta, do verdadeiro profeta, né? E aí, pessoal, seguindo aí a nossa anotação, lá no próximo subitem, para quem estiver seguindo aí com a gente, que é o Prodígios dos Falsos Profetas. Lá no item 5 em diante, né? No item 5, aliás, só o item 5, né? Um item só, a questão. Então, olha só. O segundo parágrafo aí, para quem estiver acompanhando comigo, vamos dar uma olhada aqui. É dito o seguinte, então: aos olhos do vulgo ignorante, todo fenômeno cuja causa é desconhecida passa por sobrenatural, maravilhoso ou milagroso. Uma vez conhecida a causa, reconhece-se que o fenômeno tão extraordinário possa parecer não é outra coisa senão a aplicação de uma lei da natureza. No primeiro parágrafo aqui, pessoal, é colocado aqui: surgirão falsos cristos e falsos profetas, porque se utilizam de algumas situações, de alguns fenômenos, como se fosse algo muito sobrenatural. Então aqui, no segundo parágrafo, vai ser explicado essa questão, né? Ao olhar daquele que é ignorante, todo fenômeno que não tem uma causa passa por sobrenatural, por maravilhoso, por milagroso, né? Uma vez que a causa reconhece-se que o fenômeno, tão ordinário quanto possa parecer, não é outra coisa senão uma aplicação da natureza, é assim que o círculo dos fatos sobrenaturais se estreita à medida que se estende o da ciência. Então, quanto mais o homem vai adquirindo conhecimento, principalmente da vida espiritual, né, pessoal, do mundo espiritual, mais esses artifícios eles vão caindo por terra, porque ele não vai colar, ele não vai funcionar mais, né? Se a gente buscar o conhecimento, buscar o estudo, buscar realmente entender os fenômenos da natureza, as leis da natureza, que é um dos objetivos da doutrina, a gente não vai cair nessas situações aqui que ele está colocando, né? Em todos os tempos, os homens exploraram em proveito de sua ambição, olha só, de seu interesse e de sua dominação, certos conhecimentos que possuíam, a fim de conseguirem o prestígio de um poder supostamente sobre-humano, ou de uma pretensa missão divina. Né? Então isso foi utilizado em vários momentos da história do homem, né? Aí estão os falsos cristos e os falsos profetas. A difusão das luzes acaba com seu crédito. E é por isso que seu número diminui à medida que os homens se esclarecem. Então, quanto mais a gente busca o estudo, busca se esclarecer, busca a reflexão, busca a doutrina espírita também como esse farol que vai nos trazer, vai nos esclarecer tantas coisas, a gente vai dando menos vazão para essas situações, né? Portanto, só para concluir a ideia aqui, o fato de operar fenômenos que aos olhos de certas pessoas possam passar por prodígios não é o sinal de uma missão divina.
uma vez que isso pode ser apenas resultado dos conhecimentos que cada um adquire, ou de faculdades orgânicas especiais. O que é isso? Ou de faculdades orgânicas especiais, que o mais indigno pode possuir quanto mais digno. Reconhece-se o verdadeiro profeta por características mais sérias e exclusivamente morais. Eu vou ler essa última frase. Reconhece-se o verdadeiro profeta por características mais sérias e exclusivamente morais. Então, quando a gente vem em dúvida, aquela pessoa, aquele líder, é um profeta, a gente vai então olhar por características mais sérias, que não sejam prodígios, que não seja todo esse aparato que se coloca pelo campo do maravilhoso, do sobrenatural, mas a gente vai olhar pelas características sérias que ele possui e também exclusivamente morais. Olha só que chamada de atenção, né, pessoal? Para a gente ficar muito atento aí. Vamos ver o que André Luiz fala sobre esse trecho, que eu achei muito interessante também. Para quem estiver seguindo aí, lá na coleção Vivendo o Evangelho, na página 116, tá? Para quem estiver seguindo aí. Existem aqueles que, em nome do Cristo, fazem toda espécie de promessas. Olha o alerta, pessoal. Existem aqueles que, em nome do Cristo, fazem toda espécie de promessas. Riqueza fácil, salvação eterna, curas impossíveis, casamento perfeito, prestígio na profissão, prosperidade material, felicidade garantida, negócios em alta, sucesso na vida, poder profissional, poder pessoal. Então, o que é isso, né, pessoal? Existem aqueles que, em nome do Cristo, fazem toda espécie de promessas. Pessoal, aonde que a gente vai subsidiar isso aqui? Que a gente vai ter riqueza fácil, que a gente vai ter salvação eterna, que a gente vai obter curas que são impossíveis, casamento, relacionamentos perfeitos, prestígio na profissão. Quem pode garantir isso pra gente, pessoal? A não ser o nosso esforço, a nossa caminhada, a nossa fé, o nosso comportamento, a nossa conduta e tudo isso mais. Então, olha só, aqueles que em nome do Cristo faz essas espécies de promessas, como que a gente vai lidar com isso? Isso é possível? Alguém pode chegar para você e fazer essas promessas e elas vão acontecer na vida da gente? A Luciana está perguntando aqui, seria o charlatanismo? Eu acho que seria uma espécie de charlatanismo, porque não é uma coisa verdadeira. Como é que eu vou garantir para alguém que aquela pessoa vai ter um casamento perfeito, que aquela pessoa ela vai ter uma vida profissional perfeita, ela vai ter sempre muito dinheiro, ela sempre vai ter... Como que a gente pode fazer isso? Então, são alertas para a gente ter cuidado, né? E as qualidades morais, onde que está aí? Aquela parte que ele fala aqui, ó, características morais, exclusivamente morais, aonde que está, né? Porque se a gente olhar só a parte aqui física, a parte da matéria, será que é o mais importante? Será que é o definidor mesmo do que é mais importante? Nós viemos para cá, para esse planeta, para poder passar pelas provas que nós já programamos, pelas expiações que nós já programamos, ou a gente veio para não ter nenhum problema, para ser extremamente feliz o tempo todo, ou ainda, né, a gente não veio para se auto-aperfeiçoar, a gente não veio para melhorar, a gente não veio para superar as situações. E aí André Luiz vai finalizar essa parte dizendo o seguinte, olha só que bacana. O Evangelho é roteiro luminoso para a felicidade íntima. Olha só, roteiro luminoso para a felicidade íntima. Mas esses falsos profetas, desejosos de agradar aqueles que os ouvem, esquecem que Jesus deixou claro, olha só, a parte mais importante, que a vitória mais importante é o triunfo sobre a própria imperfeição. E o bem mais autêntico é o que se alcança fazendo bem aos outros. Então é isso que a gente está falando aqui, né?
Jesus deixou claro que a vitória mais importante é o triunfo sobre a nossa própria imperfeição. Então a gente veio trabalhar as nossas imperfeições. É isso que é o mais importante, pessoal. Agora, se a gente vai ter o carro do ano, se a gente vai ter a profissão dos sonhos, se a gente vai ganhar muito dinheiro, se a gente... São circunstâncias materiais da vida que a gente vai atravessando, que a gente vai vivenciando. Não estou dizendo que não seja importante, mas mais importante do que isso é o triunfo sobre as nossas próprias imperfeições, que é o que o Cristo deixou claro. A vitória mais importante é o triunfo sobre a nossa própria imperfeição. E o bem mais autêntico que a gente pode fazer, o que a gente pode alcançar, é fazer o bem aos outros. Então, se eu não faço bem aos outros, eu não estou vivendo o bem, né? Aquele homem de bem lá do Evangelho que a gente lê, aquela página tão bonita, o homem de bem. Se a gente não espalha o bem, se a gente não oferece o bem para o outro, como que é isso? A gente está fazendo esse bem mesmo? Então, essa parte aqui do estudo do André Luiz, para mim, foi uma das mais esclarecedoras de todo o capítulo aqui. Né? A vitória mais importante é o triunfo sobre a própria imperfeição, e o bem mais autêntico é o que se alcança fazendo o bem aos outros. Então, essa frase aí tem que martelar na nossa cabeça. Triunfo sobre as nossas próprias imperfeições. Como que eu vou fazer isso? Eu já estou fazendo isso? Eu estou trabalhando pela minha reforma moral ou ainda não? Eu estou deixando para depois? Eu estou deixando para a próxima reencarnação, hein? Tem algumas pessoas que brincam, né? Ah, para essa não, vou deixar para a próxima. E aí? Será que a próxima a gente vai ter todo esse aparato que a gente tem aqui prontinho para nos ajudar? Ou será que vai ser mais difícil? Então, são situações para a gente ir refletindo, né, pessoal? Para a gente ir pensando como que a gente vai vivenciar, vai atravessar, né? Pode continuar, né? Acho que nós temos um tempinho aí antes da live encerrar. O próximo subitem aí, para a gente poder pensar um pouquinho, é: não acrediteis em todos os espíritos. Então a gente vai aprofundar também esses falsos profetas também com relação à escala espírita, né, do nível aí onde os espíritos se encontram. Então olha só, lá no item 6, para quem estiver seguindo comigo aí, vamos dar uma olhadinha lá, ele vai dizer o seguinte, que é João, na verdade, né, na Epístola 1, no capítulo 4. Meus bem-amados, não acrediteis em qualquer espírito, mas examinai se os espíritos são de Deus, pois surgirão muitos falsos profetas no mundo. Então é um alerta que João faz aí na sua Epístola 1, né? No item 7, pessoal, eu selecionei um trecho aqui para a gente conversar. Dando explicação a uma certa ordem de fenômenos não conhecidos, não compreendidos até hoje, o Espiritismo destrói o que ainda restava no domínio do maravilhoso. Portanto, aqueles que fossem tentados a explorar esses fenômenos em proveito próprio, fazendo-se passar por Messias de Deus, não poderiam abusar muito tempo da credulidade e logo seriam desmascarados. Né? Então aqui é mais uma explicação para nós de que isso foi utilizado, ainda é utilizado também em alguns momentos, em algumas situações, como algo, né, como um poder, como algo sobrenatural, e a pessoa se esquece de que ela usar para esse meio, para esse fim, realmente isso vai ser... Logo, a credulidade dela vai ser desmascarada, né? Vai ser colocada em xeque. No segundo parágrafo, ele continua aqui: o Espiritismo vem revelar uma outra categoria, muito mais perigosa, de falsos cristos e falsos profetas, que se encontram não entre os homens, mas entre os desencarnados. Pessoal, olha o alerta aqui. É a categoria de espíritos enganadores, hipócritas, orgulhosos e falsos sábios, que passaram da terra à erraticidade, adornam-se com nomes veneráveis, procurando, apoiados na máscara com que se cobrem, fazer com que se acredite em ideias frequentemente as mais bizarras e absurdas. Antes das relações mediúnicas serem conhecidas, agiam
de maneira menos ostensiva, através da inspiração, da mediunidade inconsciente, auditiva ou de incorporação. Olha o alerta aqui que ele faz, né, para nós, né, pessoal? Então há uma categoria aí pior do que os falsos cristos e os falsos profetas que a gente estava falando agora, né? Que são essas categorias de espíritos enganadores, hipócritas, orgulhosos. Então a gente precisa ter muito cuidado. Quem estuda o livro dos médiuns vai entender melhor essa parte, né? Porque lá é colocado várias situações, vários alertas com relação a isso. Como que é uma comunicação séria, como é uma comunicação que não está, né, de acordo ali com as diretrizes. Então, o livro dos médiuns ajuda muita gente a identificar essas situações, onde há essas interferências, tá? Então, para a gente poder entender melhor essa questão, o estudo do livro dos médiuns é o mais indicado. E então, para seguir aqui o finalzinho do item 7, olha só que bacana essa observação. O Espiritismo fornece os meios de experimentá-los, indicando as características pelas quais se reconhecem os bons espíritos. É isso que eu estou falando do livro dos médiuns, tá, pessoal? Olha só. Indicando as características pelas quais se reconhecem os bons espíritos. Características sempre morais e nunca materiais. Então lá vai ser dadas as ferramentas, como a gente vai identificar uma comunicação, como que a gente... Então tudo isso vai ser auxiliado lá durante esse estudo. É sobretudo no discernimento dos bons e dos maus espíritos que se deve aplicar essas palavras de Jesus. Reconhece-se a qualidade da árvore pelo fruto. Uma árvore boa não pode produzir maus frutos, e uma árvore má não pode produzir os bons. Julga-se os espíritos pela qualidade de suas obras, como uma árvore pela qualidade de seus frutos. Então, como que eu vou saber se aquele espírito ele é um espírito sério, é um espírito que está realmente comprometido com a mensagem cristã? Julga-se o espírito pela qualidade de suas obras, como uma árvore pela qualidade de seus frutos. Então, tudo é fruto de análise, né, pessoal? E lá no livro dos médiuns é um livro assim muito importante, mesmo para quem não desenvolve a mediunidade, para quem não frequenta uma casa espírita, é um livro muito interessante, porque esclarece muitas situações ali que Kardec se deparou ao longo da codificação e que gerou muita dúvida para ele, né? Muitos questionamentos. E aí, ao longo da obra, ele vai realmente apontando os caminhos, como a gente procede, como que a gente identifica uma comunicação que não está de acordo, né? E, enfim, tantos outros exemplos, né? Vocês querem comentar alguma coisa? A Maria Dulce diz aqui que está estudando o livro dos médiuns, muito bom. Para quem não sabe, o Miramês tem uma coleção também que estuda o livro dos médiuns, se chama Filosofia da Mediunidade. Eu ainda não tive acesso a essa coleção, então eu não sei se é igual à filosofia espírita, né, que a gente analisa questão por questão, mas eu acredito que seja também, questão por questão. Então, quem quiser um apoio no estudo aí, procura essa coleção, que ela é muito, muito bacana. Já ouvi muitos bons comentários, né? Aí a Luciana colocou aqui para nós. Por isso a importância também da evolução moral dos médiuns, né? Lá fala sobre isso, sobre a moral do médium, sobre o meio onde ele está inserido, né? Da educação moral para saber lidar com esses casos. Então tudo isso vai ser colocado ali para a gente analisar, né? Como é que é esse médium também? Esse médium, ele está trabalhando, ele está dentro... Qual é a qualidade que esse médium pode oferecer para o trabalho? Enfim, lá realmente dá subsídio para a gente compreender melhor essa parte. Pessoal, até aqui, alguma dúvida, alguma pergunta? Eu não sei se eu estou indo muito rápido, mas fiquem à vontade, antes da gente entrar na introdução nas instruções dos espíritos. Fiquem à vontade. A Silvia perguntou aqui para nós. Dependendo da vibração do médium, ele pode atrair, né? Atrair determinado tipo de espírito? Sim, mas isso aí não se aplica somente ao médium que está ali, né, na casa espírita, dentro do trabalho. Isso aí para todos nós. Todos nós somos médiums, né? Kardec
já deixou isso claro lá para nós. Todos nós, em algum nível, temos a mediunidade, somos médios. Então, automaticamente, o que a gente está vibrando, a gente está em sintonia no mundo espiritual. Então, por isso que a gente tem que ter muito cuidado, né? Lá no livro dos médiuns tem essa parte que fala sobre a influência moral do médium. Então é muito importante a gente ler aquela parte e entender. E não ler, pessoal, assim, pensando assim, eu não sou médium. Porque tem algumas pessoas que não lê o livro dos médiuns porque acham que o livro dos médiuns é só para o médium. Se a gente pensar que cada um de nós possui um nível de mediunidade, independente se é muito, se é pouco, se é... Então vale o estudo, vale a leitura. Pelo menos a leitura, né? Às vezes a pessoa não vai aprofundar muito, mas o estudo vale. Ler ali, fazer aquela leitura direta, que seja, pra gente entender que a gente está em constante intercâmbio do plano físico e do plano espiritual, né? Aí o João colocou aqui, por isso é que é importante a gente tentar manter a nossa vibração elevada, né? A G colocou aqui, a G Molina, a bondade é uma qualidade espiritual ou uma obrigação? Não é uma obrigação, não. É uma virtude que a gente vai aos poucos exercendo, né? E conforme a gente pratica, a gente realmente crava isso no nosso espírito. Isso é uma coisa automática, é uma conquista nossa. E aí, então, a partir dessa conquista, a gente vivencia isso de uma forma natural, tá bom? Mas obrigação não, porque a gente tem o nosso livre-arbítrio, né? Vou responder a última pergunta aqui sobre esse assunto para a gente poder avançar. A Tatiana Porto colocou aqui para nós: a pessoa pode desenvolver a mediunidade aos 40? Eu acho que sim, não tem nada que impeça, não. Cada um tem o seu momento. E aí convém você procurar uma casa espírita, né, séria, que aí você começa a participar das reuniões, dos estudos, e aí conforme for se desenrolando, a gente não pode ter pressa, né? A gente tem que participar, estar ali realmente com disposição, com bom ânimo. Se for o caso de se trabalhar na mesa mediúnica, aí é outro passo, é outro momento. Mas só de estar ali já é uma bênção pra gente. A gente já vai ali entrando naquela vibração, naquela sintonia positiva, né? E se a gente for conclamado ao trabalho, né, que a gente possa ser útil, né? Vamos pensar assim. E aí eu acho que com relação à idade não teria nenhum impedimento. A Deise colocou aqui: virtude nunca obrigação, né? Que é o que a gente estava respondendo aí para a G. Pessoal, vamos seguir então, vamos entrar em instruções dos espíritos. Para vocês terem uma noção, para quem não leu o capítulo ainda, para quem não leu esse capítulo 21 ainda, né? Eles são... Aqui nós vamos encontrar 4 comunicações, tá? E aí vamos ver como é que vai ser o tempo aqui. Conforme for, a gente vai analisando uma por uma. Mas se não der tempo, a gente vai fazendo conforme o tempo nos ajude, tá bom? Vamos conversar um pouquinho sobre o item 9. Eu vou pular o item 8 por enquanto. Qualquer coisa, depois a gente volta no item 8. Tá bom? Então, olha só. O item 9 lá, para quem estiver seguindo, eu vou fazer o seguinte, pessoal. Eu vou analisar do item 8 até o item 11 pelo livro do André Luiz. E aí depois vocês podem fazer a leitura. É muito interessante essas comunicações, né, que vai aprofundar o que a gente falou até agora. E aí, então, para não falar de cada uma em separado, por questão do nosso tempo, eu vou falar o que André Luiz, vamos ler alguns trechinhos e vamos comentar o que André Luiz comentou sobre essas comunicações. E aí depois vocês vão lá e leem a comunicação na íntegra, combinado? Deixa eu responder uma pergunta aqui antes da gente seguir, do Lipe Costa. Ele está perguntando aqui: depois indica alguns livros para acompanhar o Evangelho no Lar. Lipe, tem várias sugestões aí pra gente. Aquela coleção Fonte Viva do Chico é uma excelente opção. É o que eu estou utilizando nesse momento para fazer o meu culto no lar.
O meu Evangelho no Lar eu estou fazendo. A Érica, minha amiga, está aí. Boa noite, seja muito bem-vinda. Ela deu uma sugestão aí. Jesus no Lar é maravilhoso também. Eu já fiz o Evangelho em sequência várias vezes, umas 2, 3 vezes. Eu já fiz o Jesus no Lar na sequência também, que é do Chico pelo Neo Lúcio. E agora eu entrei na coleção Fonte Viva, que é também maravilhosa. Né? São textos menores, mas com um aprofundamento evangélico muito grande, né? Então ajuda bastante a gente manter a concentração e a vibração na hora do culto. Então essa é a minha dica. Mas tem outros livros também que a gente pode... Tem uns próprios para as crianças também, para quem faz culto com criança, né? Ajuda muito. As dicas são muitas. Quem quiser dar mais alguma dica para o Lipe aí, fique à vontade, tá? De sugestão de livro para o Evangelho no Lar. Pessoal, então, vamos abrir de novo lá no André Luiz. Fonte Viva é maravilhoso, né? A Má Garcia colocando aí para nós. Pão Nosso também, da Meimei. Pelo Chico, também é uma ótima opção. Sobre essas instruções dos Espíritos, né, pessoal? Vamos conversar um pouquinho aqui. Eu vou ler um trecho onde André Luiz fala sobre o item 9 em específico, tá? Para quem quiser depois situar onde que tá, que parte que ele tá comentando, que ele tá citando, ele vai citar aqui sobre o item 9. E olha só, em todas as épocas existiram os falsos profetas, acenando com novas revelações em nome de Deus. Na atualidade, porém, tais impostores estão camuflados nos meios religiosos, semeando dúvida e confusão. Então, olha só, semeando dúvida e confusão. Como que acontece isso? Olha só como que André Luiz dá os exemplos para nós. Aparentam humildade, mas tiranizam seus seguidores. Falam de misericórdia, mas aterrorizam com punições aflitivas e eternas. Refere-se à tolerância, mas perseguem outras crenças. Infelizmente a gente vê muito ainda, né? Anunciam os benefícios da compreensão, mas são inacessíveis ao entendimento. Olha que chamada de atenção, né? Pregam a modéstia, mas cercam-se de todas as pompas. Proclamam a caridade, mas são implacáveis na condenação. Então, como que eu posso exercer a caridade e condenar o outro ao mesmo tempo, pessoal? Isso aí eu tô chamando a atenção de uma forma geral, tá? Não é só para os ditos profetas, né? Os líderes religiosos. Alardeiam desprendimento, mas exigem contribuições no exercício da fé. Vamos pensar um pouquinho sobre isso. Apregoam o amor, mas discriminam os que pensam de maneira diversa. Defendem o perdão, mas cultivam o rancor aos adversários. Exaltam a fraternidade, mas agem com personalismo. Então, assim, são dicas que André Luiz coloca para nós, para a gente identificar, né? Que esses falsos profetas, eles sempre existiram e eles estão camuflados nos meios religiosos, né? E aí ele vai finalizar essa parte dizendo o seguinte: diante deles, que ainda se prendem às teias da vaidade e se impõem aos incautos, use o bom senso e a vigilância, entendendo que esses falsos profetas de hoje, embora se digam enviados de Deus, na verdade não passam de enganadores de si mesmos, enganando os outros, né, pessoal? Então, use o bom senso e a vigilância. É um conselho excelente para nós, né? E aí a gente vai saber identificar situações que não condizem com o Evangelho, né? Não condiz com o verdadeiro profeta, que é aquele que vem para viver uma vida, para nos dar o exemplo, para ser um homem de bem, pregando o amor, pregando a caridade. E aí a gente vai saber reconhecer quando a gente olhar exclusivamente para as qualidades morais, tá bom? Eu acho que é isso que é o recado principal de André Luiz aqui sobre esse ponto.
seguindo aí para o item 10, então, vamos seguir para ver se a gente... O item 10, para quem tiver com o Evangelho aí, depois vocês dão uma lida no texto completo. Eu tô já na análise que André Luiz faz sobre esse texto, tá bom? Sobre essa parte. Olha só. Nesse item 10, pessoal, André Luiz vai intitular de falsos espíritas. O item 10 se chama Os Falsos Profetas da Erradicidade. No Evangelho é esse título. E aí André Luiz vai colocar o título de Falsos Espíritas. Olha o alerta para nós. Eu acho que agora nós vamos entrar na parte mais importante da live, que é esses falsos espíritas. Vamos ver o que André Luiz vai chamar a nossa atenção aqui. O processo de sintonia mental não se restringe apenas à atividade mediúnica, mas é acontecimento comum na vida diária. Olha só, pessoal, o processo de sintonia mental que a gente estava falando agora mesmo, né? Quando a gente citou o livro dos médiuns. O processo de sintonia mental não se restringe apenas à atividade mediúnica, mas é acontecimento comum na vida diária. Em razão disso, o espírita tem compromisso com a mediunidade. O espírita sem compromisso com a mediunidade. Pessoal, a live parece que começou a travar. Como é que tá aí para vocês? Pode continuar. Quem estiver travando, eu vou pedir para vocês saírem e retornarem, às vezes melhora. Eu acredito que tem muitas pessoas fazendo live nesse horário. Como é que tá aí? Pode continuar? Pode continuar, né? Então, beleza. Em razão disso, então, o espírita sem compromisso com a mediunidade também está sujeito à influência enganadora dos falsos profetas do mundo espiritual, atuando com desenvoltura no meio doutrinário. Pessoal, olha só que coisa. Pessoal, para quem a live estiver travando, eu vou pedir para vocês saírem e voltarem, tá? Mas para a maioria parece que tá normal aí. Então vamos dar sequência aqui. Pessoal, olha que chamada de atenção então, hein? Os corações travam a live mesmo, tá, pessoal? Eu esqueci de avisar, eu sempre aviso, né? Então, vamos segurar os corações, mande os emojis aí nos comentários que fica melhor, tá bom? Pessoal, o espírita sem compromisso com a mediunidade. Como que é esse sem compromisso com a mediunidade? Significa que todo espírita é médium, todo espírito tá lá na casa espírita participando dos fenômenos mediúnicos? Necessariamente não. Mas eu entendo esse sem compromisso aqui, sem compromisso com a mediunidade, é aquele espírita que não estuda, que não se esforça, que não busca conhecer, não busca se esclarecer. Para ele acredita na vida, né? na imortalidade da alma, ele acredita nos temas que a doutrina espírita traz, nos esclarece, mas ele não põe a mão na massa, como se diz, né? Ele não vai a fundo, ele não lê, ele não estuda, ele não amadurece essas ideias que ele já aceitou, né? Que ele já entende, que ele já compreende, mas ele não aprofunda. Então é assim que eu vejo esse espírita sem compromisso com a mediunidade que André Luiz fala aqui. Então, portanto, sem esse compromisso, ele está sujeito à influência enganadora dos falsos profetas do mundo espiritual, que atuam no meio doutrinário. Às vezes ele até participa ali do meio doutrinário, ele participa de uma casa espírita, ele participa ali, né? Mas ele não tem aquele compromisso ainda. E isso aí vai interferir no meio doutrinário onde ele está inserido. E aí André Luiz vai dar os exemplos aqui, porque ele é muito didático, né? Ele fala alguma coisa e ele dá os exemplos. Olha o que André Luiz cita para nós aqui. Dominam as reuniões de estudo e são prepotentes. Escrevem em jornais e desacatam os companheiros. Publicam livros e difundem ideias perturbadoras. Tumultuam as assembleias e sentem-se donos da verdade.
atacam as instituições e pregam dissidências. Olha só. Discordam do serviço assistencial e criticam o esforço fraterno. Discutem com hostilidade e não aceitam contestação. Então, olha só, esse é o espírita sem compromisso com a mediunidade. Alardeiam ideias reformistas e agridem a codificação espírita. Pessoal, a live vai encerrar dentro de alguns segundos. E aí, a hora que a gente voltar, então, eu vou continuar esse trechinho aqui que é onde eu parei, tá bom? Mas tá bem interessante pra gente entender esse contexto do espírita que não tem o compromisso com a mediunidade e com a doutrina. Tá bom? Aguardo vocês pra gente continuar o estudo de hoje.